Então, meus irmãos, estamos no dia 21 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a poder pensar na nossa realidade espiritual de comunhão com Deus. Por quê? Quem é que procura Jesus para falar com ele? Os seus parentes, sua mãe e seus irmãos. Portanto, os parentes de Jesus querem falar com ele. Ele aproveita para poder usar a sua mãe e seus irmãos como exemplo para poder dizer que todo aquele que faz a vontade do seu Pai, que está nos céus, é sua mãe e seus irmãos, ou seja, sua família. Então significa, meus irmãos e irmãs, que, de fato, cada vez mais próximos daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, ou entendendo o que é a vontade de Deus na nossa vida, nós saberemos entendê-lo e estar mais próximo dele na realidade do nosso dia a dia. De fato, quando a gente procura conversar com Deus na oração, como Maria e os parentes de Jesus procuraram conversar com ele, ele aproveita para poder dizer: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus." Ou seja, a nossa fé nos permite de poder entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, e nós só saberemos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida se estivermos próximos dele. Quem é, mais do que ninguém, que nos conhece além daquilo que aparentamos ser? São os nossos familiares. Eu posso ter amigos que me conhecem de uma forma profunda, bem, mas muitas vezes um familiar nosso já nos conhece desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, e portanto sabem quem nós somos. Então, quando Jesus aqui no Evangelho aproveita para poder dizer que aquele que faz a vontade do seu Pai é sua mãe e seus irmãos, então significa dizer que a mensagem do Evangelho de hoje é que quanto mais próximos nós somos de Deus, mais capazes somos de poder entender a sua vontade na nossa vida. Muitas vezes é até para nós um desafio nós podemos entender qual é a vontade de Deus nesse comportamento, nesse pensamento, palavra. Qual é a vontade de Deus? O que eu devo fazer? O que Deus quer de mim? E essas respostas justamente podem ser dadas a partir do momento em que eu estou mais próximo de Deus. Eu me torno presença na realidade em que Deus, de fato, se apresenta também na minha vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que hoje nós possamos pensar, eu estou próximo de Deus, e estando próximo de Deus, eu consigo hoje entender a vontade de Deus na minha vida, e a partir daí, com certeza, nós teremos a possibilidade de ter os sinais e as respostas que Ele dá para cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.